uma frase bíblica que Deus trouxe ao meu coração ao longo dessa semana, que é exatamente essa que você está vendo aparecer aí na tela. Quem tem ouvidos, ouça. Essa frase, ela marcou muito no meu coração ao longo desses dias, ao longo dessa semana. E é fato, e você tem visto, que ao longo das semanas a gente tem aprendido aos domingos aqui a respeito da revelação do Senhor por meio da sua palavra, e que ao longo de toda a história Deus tem comunicado os seus atributos, a sua vontade, e Ele tem se revelado por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra. E tão importante quanto saber o que Deus tem revelado e honrá-lo e ser obediente em tudo aquilo que Ele tem comunicado, de fato nós assumirmos esse compromisso para que a gente seja fiel e obediente à palavra dEle. Então, tão importante quanto saber o que Ele está comunicando, o que Ele está falando, é a gente ter compromisso de honrar o seu nome e de ser obediente à sua palavra. E sabe, desde a antiga aliança, o Senhor já tem falado a respeito disso, e Ele já tem comunicado a respeito disso. Eu queria que você abrisse comigo o primeiro texto dessa manhã, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Diz o seguinte: estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos, que Yahvé, o Senhor, o teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra. A fim de quê? De que coloqueis em prática na terra, na qual estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos. Olha só, obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Perceba, queridos, como o texto é muito objetivo a respeito disso. Honrar o Senhor, temendo ao Senhor, guardando e obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos, para que durante toda a vossa existência isso seja cumprido. E qual é o resultado disso? Os nossos dias sejam felizes e prolongados sobre a terra. Verso 3. Portanto, ó Israel, Shema, ouve, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Olha o verso 4. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Perceba que desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, o Senhor comunicando dos seus propósitos e da sua vontade para o seu povo, nesse fato em específico em que a aliança é estabelecida com o seu povo, os decretos do Senhor são estabelecidos com o seu povo, e eles estavam prontos para vivenciarem um tempo novo de percorrer a terra e se preparar para conquistar a promessa do Senhor. Perceba que Deus dá um destaque importante sobre o que Ele tem dito. Ele fala sobre os seus decretos, Ele fala sobre os seus mandamentos, Ele fala sobre o resultado de ser fiel e obediente a essa palavra, mas Ele faz uma ênfase muito interessante no verso 3 e no verso 4. Ouve, ó Israel. E é interessante quando a gente pensa a respeito disso, porque a gente já deve ter escutado quando a gente chama a atenção de alguém ou conversa com alguém e diz assim: parece que esse menino não escuta. A gente fala, parece que não escuta. Eu sou professor de criança, eu dou aula do 1º ao 9º ano na escola. E eu fico imaginando todos os dias que frase eu vou mais repetir no dia da minha aula. E basicamente é essa: parece que esse menino não presta atenção. Parece que ele não está atento ao que eu estou falando. Parece que ele não está prestando atenção. E eu trabalho numa escola de surdos, então não está nem dizendo sobre não escutar, mas sobre prestar atenção.
Então, quando a gente usa a expressão, parece que esse menino não ouve, parece que ele não escuta, a gente não está falando de escutar literalmente. A gente não está falando sobre o fato do som penetrar os ouvidos e a gente entender o que está sendo dito, não. Aqui o que o Senhor está falando é sobre prestar atenção, dar atenção. Implica em estar com uma inteligência e discernimento e predisposição a obedecer aquilo que está sendo dito. E isso é tão importante que o Senhor estava comunicando a sua aliança com o seu povo, a sua promessa para o seu povo e o propósito que iria se cumprir a partir dali. E isso não foi restrito apenas ao Antigo Testamento. Se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai perceber o próprio Senhor Jesus se utilizando da mesma expressão quando ele falava a respeito do reino de Deus, e ele ensinava por meio de parábolas, e a gente já falou isso aqui, a Bíblia fala que as parábolas não eram uma estratégia de Jesus para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava dizendo. Na verdade, ele usava as parábolas para que apenas os seus discípulos, os seus seguidores, entendessem o que estava sendo dito. E para isso era necessário discernimento, compreensão, era necessário conhecer as promessas, conhecer o que o Senhor havia anunciado que precisaria se cumprir, e aí essa conexão com a palavra do Senhor faria sentido nos seus corações, e basicamente todas as vezes que Jesus usou essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele falou enquanto usava parábolas e apresentava o reino de Deus. Abre comigo em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 3, nós leremos um trecho onde Jesus, usando parábolas, fala a respeito de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E olha o que diz em Mateus 13, 3. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu para semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito do trabalho de um semeador, falando a respeito de uma semente sendo lançada, e ele termina dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que está disposto a discernir o que está sendo dito, preste atenção. Aquele que compreende o que está sendo comunicado e entende a importância do que está acontecendo, dê atenção ao que está sendo dito. O reino de Deus é semelhante a esse semeador, a essa pessoa que carrega uma palavra, que carrega uma semente. E aonde ele vai, aonde ele está, ele lança a semente. Ele lança a semente. E a palavra do Senhor está sendo comunicada, seja por meio da leitura, seja por meio do testemunho de vida, seja por meio daquilo que está sendo dito e falado. E os corações, os terrenos estão ali esperando essa semente. E o problema não está na semente. O semeador não está sendo analisado ou contado a história por conta da semente. Ele está falando a respeito do terreno, do solo. Ele está levando em consideração o local aonde a semente está caindo. E nós estamos aqui reunidos nesse lugar, e é como se o nosso coração fosse a semente para receber desta palavra. E de acordo com como o nosso coração estiver, é a maneira como nós iremos receber o depositar da semente da palavra do Senhor. Dependendo da maneira como nós estivermos diante do que está sendo semeado, a gente pode deixar que coisas sufoquem a semente. A gente pode estar impedindo que a semente alcance lugares mais profundos no nosso coração. A gente pode colocar a semente numa situação muito vulnerável e deixar que coisas e situações roubem ela ou sufoquem ela. Mas nós também podemos discernir a semente como algo muito precioso e como algo muito importante, capaz de frutificar na nossa vida.
Assim como a gente prestou atenção no texto lido de Deuteronômio, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouve, ó Israel. Se você quer ser feliz na terra em que o Senhor te dá, se você quiser prolongar os seus dias nessa terra, então escute o que o Senhor tem a dizer para você. Honre o Senhor e os seus mandamentos. Guarde os mandamentos do seu Deus. Deus é o único Deus. Da mesma maneira aqui, com relação à semente que está sendo plantada e lançada, dependendo da maneira como nós nos portarmos com ela, nós corremos o risco de estarmos honrando ao Senhor e colhendo os frutos do semear no nosso coração, ou simplesmente deixando que a semente, como algo precioso, seja sufocado e roubado de nós. E aquilo que poderia frutificar, na verdade, morrer e não dar resultado nenhum. E o grande detalhe está onde? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem entende o que precisa ser dado atenção, prepare então o terreno do seu coração e ouça o que o Senhor tem a dizer. E ouça aquilo que o Senhor tem a comunicar. E sabe, não é este o único episódio no Novo Testamento em que esta expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O próprio Senhor se revelou no Apocalipse a João, livro da Revelação, e também quando comunicou uma carta para 7 igrejas da Ásia Menor, ele também utilizou a mesma expressão. Quando ele comunicou às 7 igrejas, primeiramente ele se revelou a João como ele era, e diante dessa revelação, então, ele comunica individualmente a cada igreja uma parte de expressão do seu propósito sobre aquela igreja. E esses registros estão em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, o registro das cartas às igrejas. Mas eu queria ler com você Apocalipse 1 ainda, para que a gente entendesse esse contexto em que o Senhor se revela a João, e como essa comunicação dele à igreja acontece. Abre comigo então em Apocalipse capítulo 1, e a gente vai ler a partir do verso 1, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Verso 2: o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Perceba isso aqui no verso 2. O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, estilo de vida e palavra de Deus. Uma coisa testificando a outra. Verso 3. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os que leem, bem como os que ouvem e as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Você começa a perceber que todos os textos que a gente está lendo até aqui, eles carregam expressões muito parecidas. Obedeçam a palavra, ouçam a palavra, estejam atentos à palavra, cumpram a palavra, honrem ao Senhor, o testemunho está sendo visto, eu testifiquei, eu vi o testemunho. Guarde isso no seu coração. Pule para o verso 9 agora, ainda no capítulo 1 de Apocalipse. Então João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta que dizia: escreve em um livro o que vês e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Os seus pés reluziram como metal quando é refinado em fornalha ardente, e em sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados.
Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Essa foi a visão de João na ilha de Patmos, recebendo do Senhor uma palavra que seria transmitida a 7 igrejas. Hoje, eu não vou conseguir esmiuçar com você o propósito de cada carta a cada igreja, mas eu quero que a gente veja o panorama daquilo que o Senhor falou às igrejas e o propósito dele em comunicar isso à igreja. Por quê? Porque tudo que João viu, ele testificou na palavra e pelo testemunho de Jesus. E tudo o que foi falado a respeito do que precisava ser observado, o próprio texto diz: felizes, bem-aventurados os que leem, ouvem, obedecem às orientações escritas na palavra de Deus, cumprem o que está escrito na palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Que existem coisas em comum em todas essas cartas, e a gente vai fazer um panorama delas. A primeira carta está à igreja de Éfeso. Você vai encontrar no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 7, o próprio Senhor se revela a essa igreja como aquele que conserva as 7 estrelas e anda no meio dos candelabros, dos candeeiros. Reforça a ideia de que ele está presente no dia a dia da igreja. É uma igreja que é elogiada pelo trabalho duro que ela faz e pela rejeição de falsos profetas. Mas sabe, o Senhor repreende essa igreja. Repreende ela porque eles abandonaram o primeiro amor. Ou seja, eles deixaram de amar o próximo da mesma maneira como nós devemos amar ao Senhor e como um cumprimento do propósito do Senhor estabelecido na sua palavra. Se você abrir comigo em 1 João, capítulo 4, verso 20, você vai perceber que a palavra diz o seguinte: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual modo o seu irmão. Então a carta à igreja traz a base da aliança de Deus com o seu povo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então não é possível dizer que ama a Deus e não amar seu irmão. Esse é o propósito da carta à igreja de Éfeso, o Senhor se revelando a essa igreja. Mas quando ele vai para a igreja de Esmirna, você vai encontrar em Apocalipse 2, do 8 ao 11, quando ele se apresenta à igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Quando ele se apresenta desse jeito, é um conforto para uma igreja que sofria perseguição de morte. A igreja perseguida era pobre materialmente, mas era rica espiritualmente. E Jesus não faz críticas, apenas encoraja a fidelidade dessa igreja, uma fidelidade que precisa ir até a morte, da mesma forma como o próprio Senhor foi fiel e obediente até a morte. E o resultado seria receber da parte do Senhor a coroa da vida. Abre comigo em Tiago 1,12. Tiago 1,12. Diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então a gente percebe que tudo aquilo que o Senhor está revelando às igrejas, ele tem cumprimento na sua própria palavra. Quando ele chega na igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é um símbolo do julgamento e da palavra de Deus que separa tudo que é verdade de tudo que é o erro. A espada mais afiada, a espada de 2 gumes, capaz de cortar profundamente. Hebreus capítulo 4 diz o seguinte, a partir do verso 12, Hebreus 4, 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções dos corações. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo que está descoberto e às claras diante daquele que devem e deveremos prestar contas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. E aqui representa o alcance da palavra do Senhor e o alcance do próprio Senhor.
Essa igreja ela é elogiada por manter a fé, mas ela é repreendida por tolerar falsas doutrinas. E sabe o que é interessante sobre isso? Que o exemplo utilizado para repreender essa igreja é o exemplo de Balaão e dos nicolaítas, que se apresentam como aqueles que influenciam dentro do contexto da igreja as práticas da imoralidade. E o Senhor repreende então essa igreja, para que ela seja atenta e ela não esteja à parte daquilo que o Senhor está enxergando dentro dela. E nós chegamos à quarta igreja, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2, do verso 18 ao 29. Como eu falei para você, nós não vamos esmiuçar cada uma das cartas, mas você vai entender aonde a gente vai chegar. Nessa quarta igreja, o Senhor se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo. Ou seja, trata da onisciência de Deus para ver tudo o que está oculto na igreja. Em Jeremias 16, 17, o Senhor revela por meio da sua palavra sobre como os olhos do Senhor estão sobre a terra e como os nossos caminhos estão diante dele. E diz o seguinte, Jeremias 16, 17, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Essa igreja ela é elogiada pelo amor e pelo serviço, mas ela é repreendida por tolerar Jezabel. Jezabel é tida como uma falsa profetisa, que também introduz e induz a imoralidade. E mais do que, eu já falei sobre isso aqui, mais do que achar que a gente deve repreender no meio da igreja um espírito como se fosse um fantasma pairando no meio da igreja, gerando o comportamento de Jezabel e de Balaão. O que nós precisamos repreender e combater no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é a mentalidade e a postura como a de Balaão e a de Jezabel, que busca seus próprios interesses, que manipula para tirar benefícios próprios, que manipula os profetas para cometerem imoralidade e faz com que coisas sejam toleradas diante da igreja, que diante dos olhos do Senhor não são toleradas. Mais do que achar que é uma força espiritual agindo no meio da igreja, nós precisamos combater posturas, comportamentos, posicionamentos, como os de Balaão e como os de Jezabel, falsos profetas no meio da igreja. E nós chegamos à quinta igreja, a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. E nessa igreja o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, reforçando a plenitude do Espírito Santo. Essa igreja ela tinha a fama de ser viva, mas ela estava espiritualmente morta. Era uma igreja afundada em morte espiritual, e ela precisava ser cheia do Espírito Santo. Ela precisava ter então uma ação poderosa do Espírito Santo diante dela para renovar as suas forças e se posicionar como uma igreja que não era fria, uma igreja que não era esvaziada da presença de Deus. Abre comigo em Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18 vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e continuamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é viver biblicamente, é ser submisso à palavra de Deus. E o resultado é ter condições de dar testemunho a respeito de quem Deus é, e viver uma vida de alegria, paz e santidade na presença do Senhor. Não é um evento único, mas é um processo contínuo da gente se esvaziar de nós mesmos e sermos cheios da palavra do Senhor e obedecermos os seus ensinamentos, se permitindo ser guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. A gente chegou à sexta igreja, a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, do 7 ao 13. Ele se apresenta para essa igreja como o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E nesse texto, o Senhor está se apresentando como aquele que tem autoridade, como regente do reino de Deus. Aquele que abre porta que ninguém fecha, e que fecha a porta que ninguém abre. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19.
Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos, nos purificar de uma consciência culpada e dos nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. É uma igreja que, apesar de ter pouca força, guardou a palavra de Deus, não negou o nome de Jesus e perseverou. Reteve a fé e reteve a palavra. E é por isso que os fiéis dessa igreja serão guardados na hora da provação. E por último, 7 igrejas, 7 cartas. O Senhor se apresenta a essa última igreja, a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Jesus se apresenta como aquele que tem um amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. E para essa igreja, qual é a dificuldade? É do Senhor conseguir confrontar uma igreja que se acha muita coisa, que se acha autossuficiente, mas ao mesmo tempo tem uma apatia espiritual. Apesar de se dizerem cristãos, estavam enganados pela sedução das riquezas. Um cristianismo morno. Eles não eram nem quentes e nem frios, eram mornos, eram a ponto de ser colocados como vomitados da boca do Senhor. Abre comigo Mateus capítulo 6, verso 22. Eles não conseguiam enxergar o que estava diante dos seus olhos. O Senhor chega a dizer que eles precisavam colocar colírios nos olhos para que eles enxergassem com nitidez o que eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam se enxergar. E o objetivo dessa carta é tirar o véu que escondia a verdade dos seus olhos. Mateus 6, 22 vai dizer o seguinte: os olhos são lâmpada para o corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Como pode ser trevas e luz? Como a luz que dá dentro de mim é treva? É exatamente quando você não consegue discernir o que você carrega. Assim como essa igreja se achava espiritualmente saudável, se achava bem diante do Senhor, mas não conseguiam discernir a realidade. 7 cartas, 7 igrejas. O Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, se apresentou a cada uma dessas igrejas de uma forma única, pessoal e particular. E sabe o que é interessante em todas essas cartas? É que ele usa uma expressão no final de cada uma dessas cartas. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. De tudo isso que o Senhor falou, para 7 igrejas diferentes, umas elogiando, outras chamando atenção, outras dando testemunho, outras exortando, alertando, ele destaca os aspectos que precisavam ser observados sobre a liderança dessas igrejas, mas ao final de cada uma dessas cartas, ele usa a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Desde Deuteronômio até aqui, a gente está destacando exatamente esta frase: quem tem ouvidos, ouça. Queridos, eu creio plenamente que o Senhor tem algo a comunicar ao seu povo, e tem comunicado a mim e a você. Seja comunicado trazendo diretamente ao seu coração algo, seja comunicado por meio da sua palavra. O Senhor tem comunicado e o Senhor tem falado algo para a sua igreja. Ele falou no Antigo Testamento ao seu povo por meio de Moisés e por meio dos profetas. Ele falou para os seus discípulos na inauguração do período da graça por meio de Jesus. O próprio Senhor Jesus se revelou às 7 igrejas por meio dessas cartas. E hoje, por meio da sua palavra, revela a mim e a você a sua vontade e o seu desejo. Agora, o que temos ouvido? Ou a quem temos dado ouvido? Essa seria uma primeira pergunta que eu queria que a gente fizesse para nós mesmos. A quem nós temos ouvido? Quem tem tido
o privilégio de ocupar espaço no nosso coração, no qual nós estamos deixando que a semente do que está sendo dito seja semeada no terreno do nosso coração. Quem está ocupando esse lugar? Talvez você, se você for bem sincero, talvez você vai dizer hoje que tem sido pessoas. Pessoas têm ocupado esse lugar de falar ao seu coração. Porque você, de repente, busca conselho com outras pessoas e não há problema, essencialmente não há problema nisso. Talvez você diga que, por conta daquilo que você assiste na internet ou que você lê de um livro, tenha ocupado um bom terreno no seu coração. Tem frutificado, inclusive, dentro do terreno do seu coração. As músicas que você tem escutado, as letras carregadas dessas músicas, talvez você escute ao longo do dia fazendo atividade física, ou dirigindo, ou durante o trabalho, ou fazendo as coisas em casa e deixa a televisão ligada, ou então deixa um som tocando. Alguma mensagem está sendo lançada para o terreno do seu coração, assim como para o terreno do meu coração. Assim como a parábola do semeador que nós lemos ainda há pouco. Alguém está com uma semente, e alguém está lançando a semente. E o nosso coração tem sido a terra para receber essa semente. A pergunta que a gente está fazendo agora nesse momento é: quem tem sido esse semeador? Que semente tem sido lançada no nosso coração? Uma certa vez eu escutei de uma senhora dizendo assim mesmo: nossa, eu não aguento mais assistir esses noticiários. Eu vou desligar a televisão. Parece que tem sangue escorrendo dos noticiários o tempo todo. O que ela está dizendo com isso? O que ela está evidenciando com isso? Que o terreno do coração dela, da mente dela, estava saturado de receber essa mensagem, de receber esse tipo de semente. Que estava gerando no coração dela preocupação, ansiedade, temor do perigo e do sofrimento que as pessoas estavam enfrentando. Eu lembro quando eu peguei Covid, que eu fiquei isolado dentro de um quarto de 3x3, no apartamento, e a comida era passada para mim por debaixo da porta, como um presidiário que eu lembro. E eu me lembro quando eu estava completando a primeira semana, eu fui ligar a televisão para assistir o Fantástico, que de fantástico não tem nada, né? Mas eles colocavam uma música, uma trilha sonora com o desenho do vírus da Covid, que quando você escutava aquela cena, e ela era uma cena de transição para tudo que eles iam falar da Covid. Então acabava uma reportagem, vinha essa imagem com essa trilha. Alguém tinha um relato de algum acontecimento. Aquela trilha começou a me trazer uma agonia, começou a me trazer um aperto, começou a me trazer uma preocupação. Pronto, é aqui que eu vou morrer agora, assistindo isso e vendo isso. Aí eu desliguei. O que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, são essa terra fértil para receber semente. E quem é que está lançando semente na nossa vida? A quem nós estamos dando ouvidos? Tem pessoas que deixam ocupar espaço no seu coração exatamente o que dizem canções, o que leem no livro. Na nossa época, era Malhação, né? Quem assistiu Malhação na juventude, já confessa aí a tua idade, né? Aí tinha um ator lá na Malhação, que era um boyzinho lá, e aí tudo que ele falava bonito, ele dizia: li no livro, eu li no livro, tu já assistia, né? Tu sabe dessa cena, né? Pois é, lia no livro. Perceba que a gente não está falando de nada que não seja legítimo. Não é ilegítimo ouvir música, não é ilegítimo ver noticiário, não é ilegítimo ler, não é ilegítimo nenhuma dessas coisas. O problema é que espaço está ocupando no nosso coração. Que frutos está gerando dentro da nossa vida. E sabe o que é interessante? Porque a semente que é capaz de gerar vida, que foi o que a gente leu na parábola do semeador, capaz de, por uma semente, frutificar a 100, a 60 e a 30 por um, ou seja, trazer um resultado abundante, muitas vezes não tem ocupado o mesmo espaço de relevância e de destaque dentro do nosso coração.
Por muitas vezes a gente é capaz de dar ouvidos ao que alguém está dizendo, do que ouvir o que a Bíblia diz. Por muitas vezes a gente é capaz de acreditar no que está sendo comunicado por algum comunicador eloquente, do que verificar o que isso está alinhado ou não com a palavra de Deus. O Senhor tem algo a falar para a sua igreja, e Ele tem dito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. João 10, 27 diz o seguinte, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é ovelha mesmo do Senhor, reconhece quando é o Senhor que está falando. E sabe quando é lobo que está falando. Sabe quando é lobo que está uivando. Sabe, a gente precisa discernir a respeito disso. A experiência com o Senhor vai muito além de ouvir somente a sua voz, no sentido de saber que Ele está falando. Todos os textos que a gente leu até aqui apontam para assumir um compromisso diante do Senhor. A atenção no sentido de dar praticidade, colocar em prática aquilo que está sendo ouvido. Ter ouvido para ouvir, na verdade, se refere a ter um coração ensinável e disposto a se posicionar diante do Senhor. João 16, 13 diz o seguinte: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Isaías capítulo 30, verso 21 fala o seguinte: teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. Existe um caminho a ser seguido. Existe uma voz a ser escutada. Existe uma direção a ser discernida. E isso só é possível quem estiver escutando o que o Espírito do Senhor diz à sua igreja. Esteja atento. Seja fiel à sua palavra. E honre ao Senhor. Se tem algo que nós podemos resumir nessa manhã sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não tem problema de nós escutarmos os ruídos e as coisas que estão à nossa volta. Mas nós não podemos deixar que nada dessas coisas ocupem o lugar de destaque dentro da nossa vida. Nós não podemos deixar que a palavra do Senhor seja substituída por qualquer outra palavra dentro do nosso coração. Nós não podemos deixar que outras vozes tenham o destaque e a relevância na nossa vida, que não seja a voz do Senhor e a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo para você que a gente deve anular as pessoas, mas eu estou dizendo para você e reforçando aquilo que nós já aprendemos aqui. Tudo que a gente ouvir, a gente precisa discernir por meio da palavra. Tudo aquilo que a gente receber, a gente tem que passar pelo crivo das Escrituras. Mas aqueles que são ovelhas, elas sabem discernir a voz do seu Senhor. Elas sabem discernir a voz do seu dono, do seu pastor. E a palavra de Deus deixa muito claro: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz à sua igreja. Quem está comunicando algo à igreja não é opinião de pessoas, mas é aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E eu quero ler um último texto com você, já pedindo que você se coloque de pé. Abre comigo em Provérbios, capítulo 3, verso 1. Provérbios 3, 1, diz o seguinte: filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Você viu alguma semelhança desse texto com o primeiro texto que a gente leu hoje? Quando nós lemos o texto de Deuteronômio, capítulo 6, ouve, ó Israel, Yahvé é o único Senhor. Ele está preparando uma terra para você conquistar. Então, guarde os seus mandamentos, obedeça os seus mandamentos, honre ao Senhor. Coloque isso como um fundamento dentro do teu coração. Os teus dias serão prolongados
e a tua vida será feliz. Provérbios 3, 1 e 2 diz exatamente isso. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças. É a mesma coisa do que guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. As pessoas buscando paz na vida, buscando paz em tanta coisa, a palavra de Deus fala que a gente encontra paz na palavra do Senhor, nele. As pessoas buscando longevidade, né? Querendo viver muitos anos. A vida é ruim, mas ninguém quer sair dela, né? A princesa que diz isso. A vida é ruim, o mundo está ruim, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer. Pois é, para quer prolongar os teus dias na terra, existe um mandamento com promessa: honrar pai e mãe. E a outra promessa do Senhor para ter dias longos sobre a terra é honrar a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor. Dias prolongados sobre a terra, dias felizes sobre a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e orar sobre isso. Orar sobre a sua vida. Com certeza, enquanto nós estávamos aqui, você deve ter lembrado de situações em que pessoas ganharam destaque dentro do seu coração, pessoas falaram coisas que marcaram a sua vida, e você sabe o efeito e o impacto de todas essas coisas. Talvez no momento em que você não conhecia tanto da palavra de Deus, talvez inexperiente ainda com relação à vida cristã, mas hoje entendendo mais e conhecendo mais da palavra, lendo a palavra do Senhor, percebeu, identificou e viu que não tem como carregar esse pensamento, essa crença, ou deixar que essa marca continue aí dentro, como se fosse parte de quem você é, da sua identidade. Assim como o Senhor se revelou às igrejas da Ásia Menor, confrontou algumas, orientou algumas, exortou algumas. Nessa manhã, o Senhor nos traz à memória, Ele revela ao nosso coração o seu propósito, a revelação da sua palavra, de quem Ele é aos nossos corações. E se existe algo que precisa ser abandonado e deixado, como se o arrancar de uma raiz que tem gerado amargura, sofrimento, ou até mesmo tirar o espaço que se tem dado a quem não deve ter esse espaço. Não se esqueça, o diabo ele é o pai da mentira, nesse mundo jaz o maligno. Então, deixar que as coisas dessa terra, dessa vida, do mundo, influenciadas por Satanás, ocupar espaço de destaque no nosso coração, é a mesma coisa que permitir que a nossa vida comece a sucumbir em superficialidade e em uma vida rasa. O Senhor tem para nós abundância de vida. A palavra do Senhor é viva e eficaz. O propósito do Senhor para a sua vida é abundância de vida e a paz que o mundo não consegue dar. Por isso, nessa hora, eu queria te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça e a olhar para um espaço, para uma área que muitas vezes as pessoas não costumam olhar, que é para dentro de si mesmas. Te convidar a fazer uma autoanálise, uma checagem interna, uma introspecção, olhar para dentro, ver como é que está o terreno do teu coração, como ele está com relação às sementes da palavra do Senhor que foram lançadas, como estão o florescer, o frutificar dessas sementes, verificar se por aí tem alguma raiz de amargura, se tem alguma erva daninha, se tem alguma semente que foi lançada que não deveria estar ocupando espaço aí, se não foi feito as proteções necessárias para guardar o coração contra aquilo que não é bom, aquilo que é maléfico. E eu queria te deixar nesse tempo em oração. Ore a respeito disso. Você deve perguntar: pastor, o que eu faço com o que o Senhor está trazendo ao meu coração? O que eu faço diante desse cenário? Queria convidar você a primeiro se arrepender diante do Senhor, por ter permitido que algo tão precioso como a sua vida
pudesse estar sendo marcada, estar sendo deixada, dar espaço sobre aquilo que não é bom, sobre aquilo que não vem da parte dele. E depois pedir que o Senhor, como um bom jardineiro, como alguém que cuida das nossas vidas com todo zelo e amor, que Ele possa arrancar do mais profundo tudo aquilo que não deve permanecer no seu coração, tudo aquilo que não deve permanecer dentro da sua vida, que Ele possa arrancar e que Ele venha nutrir, que Ele venha regar as sementes da sua palavra, para que ela venha frutificar e trazer vida. Que possa ser estabelecidos um muro de proteção, uma cerca de proteção, para que as coisas externas dessa vida e do mundo não venham ocupar espaço indevido no seu coração. A sua oração ela deve ser nesse sentido agora. Faça ela diante do Senhor enquanto nós ouvimos uma canção. Nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. E nós clamamos para que o Senhor silencie todas as outras vozes que tentam falar ao nosso coração. Silencia, Pai, a voz do nosso eu, que se inclina às coisas que são dessa vida e desse mundo. Silencia, Pai, as vozes das pessoas que, mesmo carregadas de boas intenções, não têm sido usadas como instrumentos do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda a discernir, Pai, para que a gente só dê espaço para aquilo que vem do Senhor para alcançar os nossos corações. Nos cerca de pessoas e nos cerca, Senhor Deus, de palavra que venha do Senhor. Nos ajuda a discernir, Pai, e abrir mão daquilo que não vem do Senhor, que pode nos seduzir, que pode tentar até parecer algo proveitoso, mas que no fim nos leva à morte. Não nos deixe contaminar, Senhor Deus, com aquilo que não vem do Senhor. Nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Queremos, Pai, experimentar o andar com o Senhor, como o Senhor prometeu todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos experimentar, Senhor Deus, o Senhor como nosso amigo de uma caminhada diária, porque o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é aquele que nos conhece por dentro, o Senhor é aquele capaz de nos dar a paz que o mundo não é capaz de nos dar. Nos ajuda, Senhor Deus, a experimentarmos algo íntimo com o Senhor, como quem traz à memória o que nos dá esperança, porque o Senhor é aquele que tem pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz para um fim proveitoso.
Não nos deixe, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus. Não nos deixe dar espaço no nosso coração para aquilo que não vem do Senhor. Nessa manhã nós queremos testificar a Tua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, compreenda o que o Espírito do Senhor está comunicando e dizendo a cada vida e a cada coração. Obrigado por aquilo que o Senhor tem comunicado a nós como igreja. Mas nesse momento eu oro, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem a comunicar especificamente sobre cada vida e cada coração. Nos ajude, Senhor Deus, a identificar aquilo que é mentira de Satanás. Nos ajude a identificar aquilo que é seta maligna. Nos ajude a identificar aquilo que não deve permanecer dentro do nosso coração. E nós queremos te dar a permissão, a autorização nessa manhã, Pai, para que seja tirado e arrancado, Senhor Deus. Nós queremos viver a novidade de vida. Nós queremos viver a vida abundante que é possível viver somente em Ti, Pai. Nos guardando, nos livrando, Senhor Deus, de todo mal, de todo perigo. E curando a nossa vida por inteiro e por completo. Que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos, Pai. Que o nosso coração, ele possa florescer em Ti, para a glória do nome do Senhor. E assim que nós oramos, abençoando cada vida e cada coração aqui. E cremos, Pai, no poder operativo do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?